Fala galerinha da FCAR, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui, trazendo mais uma aula de matemática. E pessoal, na aula de hoje a gente vai estar resolvendo aí a lista de revisão de matemática 6, tá? Basicamente é uma lista aí com todos os exercícios da FCAR, então é uma lista importante que a gente tem que fazer, tem que saber fazer todos, tá bom? Porque são questões aí que caíram de fato na prova deles. Então, lista bem importante. Bom, pessoal, essa primeira questão aqui, ela traz um sistema, né, que eu queria até discutir para vocês, que esse sistema aqui, galera, ele é um sistema de segundo grau, tá bom? A gente não falou muito, né, sobre sistemas de segundo grau, porque a EPICAR tirou isso daí do edital, né? Ela só trabalha com sistemas do primeiro grau nos editais aí desses anos recentes, tá bom? Então, eu acredito que vocês dificilmente vão ver um sistema em que aparece um y ao quadrado no sistema, né? Um x ao quadrado. Os sistemas que a gente está acostumado a trabalhar são sistemas que tem só x e y elevado à primeira, né? São todas equações do primeiro grau, né? Tanto é que a gente estuda sistemas quando a gente fala sobre sistemas do primeiro grau. A gente não estudou sistemas do segundo grau, tá bom? Qual que é a diferença de um sistema do segundo grau para o sistema do primeiro grau? Bom, o sistema do segundo grau, pessoal, pelo fato da gente ter um y ao quadrado aqui, a gente vai encontrar aí duas respostas para o y, né? Em algum momento, quando a gente resolver essa equação do segundo grau aqui, o y vai poder ser duas coisas, tá? Mas aí a gente vai fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada desse sistema para a gente entender melhor quais são as soluções de fato dele, tá? Tipo assim, a ideia para resolver isso aqui, pessoal, apesar de não estar no edital mais sistemas do segundo grau, a ideia para resolver isso aqui é a mesma do primeiro grau, né? Se você sabe sistema do primeiro grau e se você sabe equação do segundo grau, você sabe resolver um sistema desse, tá? Então, se aparecesse um troço desse na prova, eu acho que vocês conseguiriam resolver, mesmo não tendo visto explicitamente sistema do segundo grau, tá? Deu para entender? Ó, da primeira equação, a gente conclui aqui que o nosso x, ele é 2y, né? Então, o número x, ele vai valer o dobro do número y. E a gente vai fazer substituição aqui, né? Então, percebam que é a mesma coisa, né? A gente está usando substituição para resolver. Aí vai ficar 2y vezes y mais y ao quadrado é igual a 63, né? Então, aqui a gente vai ter 6y ao quadrado mais y ao quadrado. Então, você vai ter aqui 7y ao quadrado, que é igual a 63, né? Então, se você passar o 7 para o outro lado dividindo, você tem que o seu y ao quadrado é 9. Tá? E o que vai acontecer aqui, né? Quando a gente tirar o quadrado do y, né? Quando a gente calcular a raiz de 9 aqui, o y ele vai poder valer duas coisas, né? Ou seu y vai valer mais 3, ou seu y vai valer menos 3. Tudo bem? Se o seu y vale mais 3, o seu x ele tem que valer o dobro, né? O seu x vai valer mais 6. E se o seu y aqui vale menos 3, né? O seu x vai ser o dobro também, que vai ser menos 6. Então, as duas soluções desse sistema seriam 3 e 6, né? Ou menos 3 e menos 6 aqui. Então, percebam que pelo fato dele ser um sistema de segundo grau, ele tem aí duas soluções, tá? Ou é essa, ou é essa. Beleza? De qualquer forma, o produto do x e do y, que é o que a questão pede, vai dar a mesma coisa, né? O produto de x vezes y vai dar 18. Tanto fazendo essa solução, quanto essa. Então, mesmo que você não tivesse percebido que o sistema tem duas soluções, ainda assim, achando uma só, né, você ia conseguir chegar na resposta. Por exemplo, se você passa aqui a raiz e esquece do mais ou menos, você achar que seu y é 3, seu x é 6, e aí o produto ia ser 18, você ia chegar na resposta certa do mesmo jeito, tá? Mas aqui eu tô mostrando que matematicamente existem duas soluções. Tudo bem? E outra, pessoal, a gente achou aqui que o y ao quadrado é 9.
se a gente substituísse isso aqui por 9, você isolava o xy que é você achar o 18, né? Porque aqui é 9. Aí você passa para o outro lado, 63 menos 9 dá 54. Aí você divide por 3 dá 18, certo? Então, o xy vale uma coisa só, apesar do x e do y poderem ter valores diferentes, dependendo da sua solução, tá? Então, essa era a primeira questão de sistema, né? Envolvendo aí equações do segundo grau. Questão 2. Questão 2 fala o seguinte: assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna abaixo. Numa prova de matemática, um aluno deve responder a 60 itens do tipo de verdadeiro ou falso. Para cada item respondido corretamente, o aluno vai ganhar 2 pontos. Para cada item que errar, vai perder 1 ponto. A nota do aluno é função do número de itens que ele acertar. E se o aluno obteve 30 pontos, ele acertou. Então vamos lá. Vamos chamar aqui de x o número de acertos. E vamos chamar aqui de y o número de erros. Então, se a prova tem 60 itens, a gente tem aqui que x mais y tem que ser igual a 60. Né? O número de acertos mais o número de erros tem que ser o total de questões, né? Dado que ele vai preencher todas, né? E aí o aluno ele vai obter 30 pontos. Então, se a gente pegar o número de acertos dele e multiplicar por 2 e subtrair o número de erros, né, dado que erro desconta 1 ponto, então 2x é o número de pontos que ele vai obter com os acertos e y vai ser o número de pontos que ele vai perder com os erros. Então a gente vai subtrair, né, o total que ele ganha menos o total que ele perde. E isso aqui tem que dar 30, que é o total de pontos que ele fez, né? Então, se a gente somar as duas equações, você tem que 3x é igual a 90. E, portanto, seu x vale 30. Ou seja, ele acertou 30 questões, né? Ele acerta 30 questões, ganha 60 pontos. Erra 30, perde 30, fica com 30, né? Então, aqui você teria a letra C, né? Essa daqui é a letra A. Massa. Questão 3. A questão 3 é bem parecida com a 2, só que em vez de número de erros e acertos, você tem notas, né? A gente já fez uma questão dessa na lista de sistema, né? Na lista de sistema tinha uma questão igualzinha a essa. Aquela lista lá de probleminhas, né? Bom, a gente tem aí que o banco só libera notas de 5 e de 10, né? Então vamos chamar aqui de 5 o número de notas de 5. E vamos chamar aqui de y o número de notas de 10, né? Então ele vai receber aí 10 notas. Então x mais y vai dar 10. E o total que ele retirou foi de R$65. Então, se a gente multiplicar x vezes 5, né? Por exemplo, se ele tem 3 notas de 5, ele vai ter um total de R$15. Mais 10 vezes y, né? Que é o total que ele tem em notas de 10. Mais o total que ele tem em notas de 5. Isso aqui vai ser 65. Show? Então, a gente tem que resolver esse sistema. Eu vou pegar a equação de cima, vou multiplicar ela por menos 5 e eu vou somar com a de baixo. Por quê? Porque aí vai ficar menos 5x que vai cancelar com 5x. Aí menos 5y vai somar com 10y, vai sobrar 5y. E esse 10 vezes menos 5 vai dar menos 50, que somado com 65 dá 15. Então, o y vai dar 3. Ou seja, ele pegou 3 notas de 10 e 7 notas de 5, né? Então, você vai ter R$30 aqui, junto com R$35 aqui. Pode ver que somando 30 com 35 dá o 65 e somando 7 com 3 dá 10, tá? Então,
o produto do número de notas de 5 pelo número de notas de 10, né? 7 vezes 3 vai dar 21, que é a alternativa D. Questões aí, nenhuma novidade, né? Tirando a questão 1 aí que veio com esse sistema que não cai mais, né? Mas a gente saberia fazer. A 2 e a 3 aí são questões que a gente está cansado de fazer, né? Questões de sistema aí. Questão 4. A questão 4 é uma questão de função, né, pessoal? Questãozinha de função do primeiro grau aí. Ele falou assim que um botijão contém 13 quilos de gás e, em média, é consumido 5 quilos por dia, né? Ele pede, então, o gráfico que esboça Y, que é massa de gás, ele não diz, né? Mas a massa de gás aí do eixo Y vai estar medida em quilos. E X vai ser dias de consumo, né? Dias. Então, pessoal, a nossa função ela é assim, ó. A massa de gás começa com 13, certo? E cada dia que passa diminui meio. Então a gente vai subtrair aqui meio vezes a quantidade de dias que passou. Então se passar 0 dias, ele está cheio, né, com 13. Então ele quer que a gente assinale a alternativa que tem o gráfico dessa função. É uma função que tem coeficiente linear 13 e o coeficiente angular é menos meio, né? Então, como o coeficiente angular é negativo, o gráfico é decrescente, só que todas as alternativas têm a reta decrescente, né? E aí você fica aí entre a alternativa A e B, né? Só que esse ponto aqui, ó, é o ponto que o y vale 0. Então a gente joga 0 no y e você vai ter que, então, que meio x é 13, ou seja, seu x vale 26. Depois de 26 dias, o botijão vai ter acabado, porque você vai ter gastado exatamente 13 quilos, né? Então, esse gráfico aqui está representado na letra B. Show? Muito bem. Questão 5. Questão 5, pessoal. Em um projeto... essa daí já é da Epicar 2009, tá? Um pouco mais recente aí, né? Que a Epicar 2001. Diz o seguinte. Em um projeto original de uma casa, estavam previstas 3 salas A, B e C, quadradas, com áreas iguais, né? Então, vamos fazer um desenho disso aí. Tínhamos aqui 3 salas. E como elas têm áreas iguais e são quadradas, elas possuem os lados iguais, né? Ó, vou chamar o lado de A. Todos os lados aqui valem A, as áreas aqui são todas iguais a A ao quadrado, né? Aí houve uma mudança nos planos e as salas B e C foram transformadas em retângulos, sendo mantidas uma de suas medidas originais como a largura e tendo alterado o comprimento, né? Então, a B e a C aqui elas vão se transformar em retângulos. Resta saber se a gente vai aumentar aqui ou vai diminuir esse comprimento, né? Aí o que ele fala? Ele fala assim que a sala B ficou com 4/3 de sua área original. Se ela ficou com 4/3, significa que aumentou, né? Então, na B aqui, a gente vai ter um acréscimo, que eu vou chamar aqui de Bzinho, ó. Beleza? E esse acréscimo de área, ele equivale a 1/3 da área original, né? Porque a gente vai ter uma área mais 1/3 que vai dar os 4/3, né? Ó, vamos chamar isso aqui de A ao quadrado, isso aqui de A ao quadrado, e esse cara aqui, ó, ele tem que ser A ao quadrado sobre 3, porque A ao quadrado mais A ao quadrado sobre 3 vai dar 4A ao quadrado sobre 3, né? Ou seja, 4/3 da área original. E a sala C teve o dobro do acréscimo em metros quadrados do que ocorrido na sala B. Então, a sala C, ela aumentou também, né? E isso aqui que ela aumentou
foi de 2A ao quadrado sobre 3. Tudo bem? E vamos chamar isso aqui de C. Bom, o valor do B e do C, pessoal, a gente consegue calcular, né? Porque essa área aqui que aumentou é A vezes B. E A vezes B está dando A ao quadrado sobre 3. Então, o que a gente conclui de B? Que B é A sobre 3. E o que a gente conclui de C? Ó, A vezes C é igual a 2A ao quadrado sobre 3. Então, C é 2A sobre 3. Beleza? Eu vou desenhar aqui essas salas de novo para ficar mais fácil da gente entender. Ó. Aqui é A, a área aqui é A ao quadrado. Daí aqui é A e aqui é 4A sobre 3. Então, aqui vai ser 4A ao quadrado sobre 3. E a sala C é 5A sobre 3, né? Que seria A mais 2A sobre 3. E a área vai ser 5A ao quadrado sobre 3. Beleza? Aí ele fala assim: se foram empregadas exatamente 12 caixas com 12 ladrilhos quadrados de 0,5 metros de lado cada um para cobrir o peso dessas 3 salas juntas, né? Não havendo perdas, é correto afirmar que... Então, ó, a gente tem 12 caixas com 12 ladrilhos. Então, a gente tem um total de 144 ladrilhos, né? E cada ladrilho, ele tem lado meio metro. Então, a área de cada ladrilho vai ser meio vezes meio, né? Vai ser 0,25 metro quadrado de área. Então, a gente tem 144 ladrilhos, cada um com 0,25 metros quadrados de área. Se a gente multiplica 144 vezes 0,25, né? A gente vai ter, então, um total de... pega o 144 aqui e divide por 4. A gente vai ter um total de 36 metros quadrados de ladrilho, né, para cobrir as 3 salas, certo? Então, se a gente somar essas 3 áreas aqui, A ao quadrado mais 4A ao quadrado sobre 3 mais 5A ao quadrado sobre 3, tem que dar os 36. E com isso a gente descobre as dimensões de cada sala, né? Vamos igualar esse denominador aqui. Então, a gente tem que 3A ao quadrado mais 4A ao quadrado mais 5A ao quadrado, que dá 12A ao quadrado, dividido por 3 é igual a 36. Então, daqui a gente conclui que o nosso A, ele é, ó, 36 sobre 12 é 3, vezes 3 é 9, e a raiz de 9 é 3. A gente vai pegar o valor positivo, porque A é dado em metro. Show? Então, essas são as salas, né? Mais uma vez, fazer o desenho aqui de novo. 3, 3. A sala B é 3 e 4. E a sala C é 3 e 5 metros, né? A área dessa vai ser 9 metros quadrados. A área dessa vai ser 12 metros quadrados. E a área dessa vai ser 15 metros quadrados. Aqui que ele fala: o total da área original das 3 salas sofreu um aumento de 25% com as mudanças. Então, antigamente a gente tinha 9 mais 9 mais 9, né? Ou seja, a gente tinha 27. E agora a gente tem 9 mais 12 mais 15, que é a mesma coisa que 36. Então, de 27 para 36... Quanto que aumentou, né? Vamos ver. Então, agora eu tô analisando a letra A, ó. Na letra A, então, a gente tinha aí 27 metros quadrados antes, certo? E foi para 36 metros quadrados. Então, daqui para cá, aumentou 9 metros quadrados.
E 9 metros quadrados não é 25% de 27, né? É 1/3, é 33%. Então a letra A ela é falsa. Porque o aumento que teve foi de 33,3% e não de 25%, né? Na letra B. No piso da sala C, foi utilizado o mesmo número de ladrilhos empregados nas salas A e B juntas. Não, né, pessoal? Porque para o número ser o mesmo, a área da sala C tinha que ser a soma da área da sala A mais B. Só que A mais B dá 21, que não é igual à área da sala C. Então, a quantidade que você usa aqui é diferente da quantidade que você usa nas duas juntas, tá? Então, a B ela é falsa também. Vamos olhar a C. Se não houvesse mudanças das medidas da sala B e C, 100 ladrilhos seriam suficientes para cobrir o piso das 3 salas A, B e C juntas. 100 ladrilhos, pessoal, teriam aí 25 metros quadrados, né? Sendo que a nossa sala tem as 3 juntas, sem o acréscimo, teriam 27. Então a C ela é falsa também. Tá? Porque a gente precisaria de 27 metros quadrados de ladrilho, sendo que 100 ladrilhos são apenas 25 metros quadrados. Tá? E a D, que é a verdadeira, diz que a sala C ficou com 1 metro mais comprida que a sala B após a mudança no projeto. Sim, né? Porque aqui é 5 e aqui é 4. Então, a letra D é verdadeira. Tá? Muito boa a questão. Né? Envolvendo aí bastante coisa, bastante interpretação, né? Então, era uma questão aí diária. Da hora, da hora. Próxima. A próxima aqui é a questão 6. Questão 6, pessoal, ela é uma questão de torneira. E a gente tem o seguinte: um reservatório possui 4 torneiras. A primeira torneira gasta 15 horas para encher todo o reservatório. A segunda gasta 20 horas. A terceira gasta 30. E a quarta gasta 60. Interessante. Questão de torneira, pessoal, a gente usa aí o conceito de vazão, né? Vamos dar uma relembrada aqui que é esse negócio de vazão, né? Vazão é a quantidade de volume de água que sai da torneira por tempo, né? Então, por exemplo, vamos supor aí que você coloca um balde aí embaixo da torneira e a sua torneira enche 2 litros por minuto. Essa é a vazão, 2 litros por minuto. Aí, se você quer saber quantos litros ela vai encher, por exemplo, em 2 minutos, é o dobro, né? Seria 4 litros, dado que ela enche 2 litros por minuto. Então, a vazão, que a gente representa aí com a letra Φ, ela é volume por tempo. Beleza? E a gente tem 4 torneiras, né? E cada torneira tem a sua própria vazão. Então, a torneira 1, a vazão dela vai ser o volume do tanque, que eu não sei quanto vale, eu vou chamar de V, não importa, porque vai cortar, tá? Vai ser, então, V dividido por 15. Então, ela enche um volume, né? O volume do tanque. Vamos desenhar o tanque aqui, ó. Ele tem um volume V. Então, essa torneira 1, ela vai encher esse volume V em 15 horas. Então, a vazão dela é V sobre 15. Né? Ela enche V em 15 horas. A torneira 2 vai ter vazão V sobre 20, né? A torneira 3 vai ter vazão V sobre 30. E a torneira 4 vai ter vazão V sobre 60. Né? Então, qual é a maior vazão? A maior vazão é a da primeira torneira, porque a gente está pegando V dividindo por 15. Então, V dividido por 15 é maior que V dividido por 20. Tanto é que essa torneira 1 consegue encher o tanque em 15 horas, enquanto essa demora 20. Ou seja, da torneira 2 está saindo menos água. Da torneira 3, menos ainda. Né? E assim por diante.
Então, essa que é a ideia do exercício. Aí depois ele fala assim: abrem-se as 4 torneiras simultaneamente e elas ficam abertas despejando água por 5 horas, né? Então, se as 4 torneiras estão abertas, a gente vai ter uma vazão, a gente vai ter que somar as vazões, né? Porque o que sai de água aqui, a gente soma com o que sai de água aqui, com o que sai de água aqui, com o que sai de água aqui, certo? Então, a vazão resultante aí vai ser a soma das vazões. E a gente vai multiplicar isso aqui por 5, né? Porque 5 horas. Então, essa continha aqui, né? A soma das vazões vezes o tempo que elas ficaram abertas, vai dar pra gente o volume do tanque que foi enchido. E como vocês podem perceber, vai dar uma fração de V, né? Vai dar, sei lá, V sobre 2. Significa que essas 4 torneiras, durante 5 horas, conseguiram encher metade do tanque, né? E depois desse período, eles fecharam a primeira e a segunda torneira. E ele pergunta, né, quanto tempo deve ficar aberto a terceira e a quarta para terminar de encher o tanque, né? Então, esse daqui foi o volume que as 4 torneiras encheram. Daí a gente vai somar com o volume que as torneiras 3 e 4 vão encher num determinado tempo T, né? Isso aqui tem que dar o quê? Isso aqui tem que dar o volume do tanque total, certo? Então, as 4 torneiras abertas durante 5 horas, mais as 2 torneiras abertas durante um tempo T, vão encher o volume do tanque. Beleza? E essa é a continha que a gente quer resolver, né? Se você acha o T, você resolve o exercício, né? Então, primeiro a gente precisa somar isso aqui, né? Vamos igualar esses denominadores, ó. O MMC aqui de 15, 20, 30 e 60 é 60. Então, a gente vai multiplicar esse aqui por 4, esse aqui por 3, esse aqui por 2 e esse aqui por 1. E aqui, a gente vai multiplicar esse aqui por 2 e esse aqui por 1. Então, a gente vai ter aqui 4 mais 3 mais 2 mais 1, que vai dar 10. Então, 10V dividido por 60 vezes 5, né? Mais 3V sobre 60 vezes T é igual a V. Então, 10 vezes 5 dá 50. Ó, pessoal, 50V sobre 60, né? 5 sextos do tanque. Então, essa galera aberta durante 5 horas conseguiu encher 5 sextos do tanque. Então, essas duas torneiras aqui, elas vão ter que encher o que falta, né? Que vai ser um sexto. Que a gente vai descobrir daqui a pouco, ó. Né? Eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 60, para dar fim nesse denominador. Né? E eu posso cortar o V também, né? Ó, o V, como todo mundo está multiplicando o V, eu posso cortar. Por isso que eu falei que o volume do tanque não importa, né? Então a gente tem que 50 mais 3T é igual a 60. Passa esse aqui para lá. 3T é igual a 10. Então T é igual a 10 terços. 10 terços de quê? De horas. Porque a gente está resolvendo o exercício em horas, né? E ele fala assim, ó. O número, então, né, em minutos. Então a gente tem que transformar isso aqui em minutos, né? Porque isso daqui é o tempo que as duas torneiras aqui vão ficar abertas para terminar de encher um sexto do tanque que falta, certo? Então, para transformar isso aqui de hora para minuto, a gente multiplica por 60, né? Porque uma hora tem 60 minutos. Então, 10 terços de hora vai ter 10 terços vezes 60 minutos. Então, 10 sobre 3 vezes 60 vai dar 600 sobre 3, que é 200 minutos. Certo? Aí, é um número cuja soma dos algarismos, né? Então, 2 mais 0 dá 2. 2 é um número par menor ou igual a 4. Então, a gente vai ter como resposta a letra B. Legal? Então, essa daqui é uma questão muito bem elaborada de torneira, tá, pessoal?
Se você ainda não tá seguro com exercícios de torneira, me avisa aí, tá? Que eu tenho exercícios para indicar. Beleza? Porque esses exercícios de torneira, eles obedecem, né, a mesma lógica que os exercícios de velocidade, tempo e espaço. Se você tratar o volume como sendo distância, a vazão como sendo velocidade e o tempo como sendo tempo, né, você tem um mesmo tipo de problema, tá? Então, são problemas aí do primeiro grau, porque a gente está trabalhando aqui com equações do primeiro grau, tá? E esse V que eu chamei aqui, que é o volume do tanque, vocês poderiam ter colocado qualquer coisa, inclusive 1, né? Se vocês não quisessem trabalhar com fração, vocês poderiam ter chamado esse V aqui de 1, ou de 60, né? Se você coloca 60 aqui, você fala que o seu tanque tem, por exemplo, 60 litros, você vai conseguir descobrir as vazões aqui facinho, tá? Porque a vazão 1 seria 4 litros por hora, a vazão 2 seria 3 litros por hora, entenderam? Então, essa é a ideia. Bom, galera, na próxima parte da aula, vou trazer as questões 7 em diante.